Então, essa é a sexta aula de climatologia ecológica que a gente vai falar sobre pressão atmosférica e logo em seguida sobre umidade relativa do ar. Então, sobre pressão atmosférica, né? O ar, ele exerce uma força sobre as superfícies dos quais ele tem contato. Como que essa força, né, é exercida? Porque as moléculas constituintes do ar, elas ficam continuamente entrando em contato com essas superfícies. Então, esse bombardeamento de moléculas é o que é transformado em pressão atmosférica, num valor de pressão atmosférica. E esse valor, ele pode ser definido da seguinte forma, né? Como é que pressão pode ser definida? É a força que uma determinada camada de ar exerce sobre uma área. Então, na nossa atmosfera, quando a gente fala, né, em pressão atmosférica, a gente pensa diretamente no peso que a camada de ar que está sobre uma superfície, na quantidade, né, no total desse peso, em um determinado instante de tempo. Então, seria mais ou menos isso que está demonstrado aqui nessa figura. A gente tem aqui a superfície terrestre e uma parcela, né, de ar em 3 dimensões sobre essa superfície. Então, qual é o peso dessa coluna de ar sobre essa superfície? É esse valor de pressão atmosférica. Então, se a gente considerar uma atmosfera média, né, considerando que ela vai estar se comportando como a gente espera, como é que seria essa variação de pressão, né? A pressão, ela é inversamente proporcional à altitude, ou seja, quanto maior for a altitude, menor vai ser a pressão, justamente porque vai ter menos ar sobre aquele ponto. Então, ela pode ser calculada, a pressão, por meio dessa equação chamada equação da hidrostática. Então, a pressão ela é igual a menos a densidade do ar vezes a gravidade vezes essa altitude, né? Então, quanto mais próximo do nível do mar, maior vai ser o valor da nossa pressão atmosférica. A pressão, muito parecido com as marés oceânicas, ela tem ciclos, né, diários. Então, normalmente, a pressão atmosférica ela tem 2 valores de máxima e 2 valores de mínima devido à atuação de forçantes astronômicos. Então, a gente chama isso de maré barométrica, esse comportamento aqui no decorrer do dia da pressão atmosférica. Então, a pressão ela varia muito mais, né, na vertical, né, entre a superfície e maiores altitudes, do que na horizontal, mas também se modifica na horizontal, que eu vou explicar logo em seguida. Então, a gente pode utilizar várias unidades de medida para a pressão atmosférica. A mais comum delas, quando a gente fala mais de meteorologia, são hectopascais. Então, ao nível do mar, existe uma pressão média, né, que a gente considera que seja 1013,3 hectopascais ou 1013,3 milibares. Isso daqui significa 760 milímetros de mercúrio ou uma atmosfera. Isso é uma atmosfera idealizada. A gente sabe que no decorrer, né, dos dias a gente tem vários fatores que vão alterar esse valor médio de pressão ao nível do mar. A gente pode ter valores superiores a esse ou valores inferiores a esse. Então, o que faz a pressão ser variável entre os locais, né, quando a gente pensa na horizontal? Basicamente, é a temperatura dessa parcela de ar e a quantidade de vapor d'água que essa parcela de ar possui. Em relação ao vapor d'água, quanto mais úmido for o ar, ele vai ter uma pressão atmosférica menor, porque a densidade molecular da água é inferior à densidade do ar seco. Então, uma camada de ar úmido ela vai ter um peso menor que uma camada de ar seco. Então, se a gente não modificar a temperatura, né, for o mesmo volume de ar em iguais temperaturas, a massa de ar mais úmida vai exercer menos pressão atmosférica sobre a superfície do que uma massa de ar mais seca. E em relação à temperatura, uma massa de ar mais fria
ela exerce maior pressão sobre uma região do que uma massa de ar mais quente, que a gente pode ver aqui nessa figura. Então aqui a gente tem dois lugares, o mesmo volume de ar sobre esses dois lugares. O ar mais frio vai ter uma pressão superficial maior do que o ar mais quente. Existem também outros fatores que alteram essas altas e baixas pressões que têm a ver com a convergência e com a divergência de massa. O que seria convergência ou divergência? Quando, por algum motivo, existe um encontro de vento em superfície, a gente chama de convergência. Então, o ar está convergindo para determinado ponto. E se o ar estiver saindo de determinada região, a gente chama de divergência, ou seja, você vai ter o vento se afastando de uma determinada região. Então, mas isso não acontece só em superfície. Sempre que uma convergência ou uma divergência do ar ocorre em superfície, na verdade, várias camadas, a estrutura vertical toda da atmosfera é modificada, né? Como eu vou mostrar numa próxima figura, no próximo slide. E sempre que vocês verem mapas, né, com linhas que unem lugares com a mesma pressão atmosférica, a gente chama de isobras. Então, um mapa bem comum para se fazer previsão do tempo são esses mapas, né, de isobras, que mostram exatamente onde estão as altas e as baixas pressões. Por que a gente utiliza as isobras para definir quais são os locais que a gente pode ter chuva e locais que a gente pode ter céu claro? Por causa disso, ó. As altas pressões, isso aqui essas figuras são para o hemisfério sul. Quando eu explicar sobre circulação geral da atmosfera, eu vou dar mais detalhes sobre isso. Mas o que eu quero que vocês saibam agora é que no hemisfério sul, as altas pressões elas vão ter um giro anticiclônico. Então, isso aqui, o ar vai estar saindo do centro dela e girando anticiclonicamente, anti-horário em relação a esse centro. E já as baixas pressões no hemisfério sul, a gente tem convergência do vento e o giro do vento é um giro horário, ou seja, um giro ciclônico. Então, quando a gente tem em superfície uma alta pressão, a gente tem divergência do vento. Então, se a gente tem um ar saindo daquele ponto, vai ficar vácuo naquele ar? Não. O que acontece? O ar que estava em altitudes maiores vai descer, vai ter uma subsidência para substituir aquele ar superficial que está saindo daquele local. Então, quando a gente tem uma alta em superfície, a gente tem divergência em superfície e convergência em altitude, porque se esse vento começou a subsidir, então significa que outras parcelas de ar vão ter que ir em direção a essa região aqui, convergindo o vento em altitude. Quando a gente olha uma carta com isobras, uma alta pressão seria isso, um centro vai ter pressões maiores do que as isobras que estiverem mais afastadas do centro. Então, quando o ar está subsidindo, a gente não tem formação de nuvens, muito menos de chuva, porque o movimento do ar é de cima para baixo, e isso inibe a formação de nuvens. Numa baixa pressão ocorre o oposto. Em superfície ocorre uma convergência de ventos e esse vento não vai se acumular indefinidamente na superfície. A única forma que ele vai ter, né, de como ele não pode entrar dentro do solo, se ele vai convergir nesse lugar, ele vai ascender, ter um movimento ascendente na atmosfera. E ele também não vai subir indefinidamente, em algum momento ele vai desacelerar e divergir em altitude. Esse tipo de movimento do ar facilita a formação de nuvens. Se tiver umidade suficiente na atmosfera, você pode ter chuvas sendo criadas. Então, sempre altas pressões estão relacionadas a bom tempo e baixas pressões estão relacionadas a mau tempo, a chuvas, a tempestades. E numa carta de previsão do tempo, uma carta sinótica, a gente vê os centros de baixa pressão, as pressões vão ficando menores à medida que se aproxima do centro. Então, baixas pressões também são chamadas de ciclones. E no hemisfério sul, o fluxo é horário em torno dos ciclones. E, por sua vez, altas pressões são denominadas de anticiclones. E o fluxo ao redor desse centro de alta pressão no hemisfério sul é no sentido anti-horário.
E isso ocorre o oposto no hemisfério norte. Aqui a gente tem duas imagens, né, do hemisfério norte. Isso é devido à força de Coriolis, que eu vou entrar em mais detalhes quando a gente for falar de circulação geral da atmosfera. Mas o que a gente percebe? Sempre altas pressões estão relacionadas a céu claro e baixas pressões estão relacionadas à possível formação de nebulosidade, independente se a gente está no hemisfério norte ou no hemisfério sul. A única diferença que a gente tem é que no hemisfério norte o giro de um anticiclone é horário e no hemisfério norte o giro de um ciclone é anti-horário. O H significa high, de alta, e o L significa low, de baixa. Então, quando a gente tem uma alta pressão, sempre a gente vai ter o quê? Subsidência do vento. O ar aqui, né, o movimento vertical dele vai estar subsidente. E quando a gente tem uma baixa pressão, a gente vai ter um movimento vertical ascendente. Portanto, se tiver umidade suficiente na atmosfera, a gente tem a formação de nuvens, e se essas gotas dessas nuvens crescerem a ponto de vencer, né, as correntes ascendentes, ela pode cair em forma de precipitação. Então aqui está um exemplo, né, de uma carta com desenhos de isóbaras. Então o que a gente pode perceber? Isso aqui é um centro de alta pressão e aqui temos dois centros de baixa pressão. Onde que esperamos ter céu claro, com poucas nuvens? Nessa região central do Brasil. Onde que nós esperamos ter céu com possíveis tempestades? Nessas regiões aqui, próximas a centros de baixa pressão. E como é que aqui, no caso, é a América do Sul. Então, aqui, esse anticiclone, os ventos eles tendem a ser anti-horários e nos ciclones, que são centros de baixa pressão, os ventos tendem a ser horários ao redor desses centros. Como que a pressão se modifica no verão e no inverno de cada hemisfério? Como eu já tinha comentado, quando a gente tem uma temperatura, né, do ar, o ar é mais frio, ele tem uma pressão mais alta. Se o ar tiver com temperaturas mais altas, ele for mais quente, então as pressões tendem a ser mais baixas. É justamente isso que a gente percebe comparando tanto janeiro como julho. Voltando aqui a janeiro, em janeiro a gente tem no hemisfério norte o inverno. Então, a gente tem os continentes bem mais frios do que os oceanos adjacentes. Então, se os continentes estão mais frios, a gente percebe que as altas pressões, os centros de alta pressão, estão sobre os continentes. E os oceanos estão relativamente mais quentes que os continentes, a gente tem os centros de baixa pressão. Já janeiro, né, a gente tem o nosso verão no hemisfério sul. Então, sobre os continentes que estão mais aquecidos que os oceanos, a gente tem centros de baixa pressão, L, né, baixa, low, e nos oceanos a gente tem os centros de alta pressão. Em julho, as coisas se invertem, especialmente no hemisfério norte, que a gente vai perceber essa diferença maior, porque lá a gente tem uma dimensão, né, de continente maior, né, uma extensão de continente maior do que no hemisfério sul. Então agora é verão para eles. Então os centros de baixa eles ficam sobre os continentes e os centros de alta sobre os oceanos. Se inverteu. Olha aqui, ó, a imagem anterior, LHL. Aqui já está HLH. E no nosso caso, que é o nosso inverno, né? A gente não tem tanta diferença assim, continua tendo altas pressões sobre os oceanos, mas as baixas elas praticamente se desconfiguram sobre os continentes. A gente não tem mais essas baixas. Mas a gente não consegue perceber tão bem que nem a gente percebe no hemisfério norte, justamente porque nós no hemisfério sul temos muito mais oceano do que continente. Então a gente não percebe tanto essa diferença de temperatura entre verão e inverno como o hemisfério norte percebe. Como que nós medimos a pressão atmosférica? A gente pode usar barômetros de mercúrio ou barômetros aneróides. Como eles funcionam? O barômetro de mercúrio, ele tem mercúrio dentro dele e, de acordo com a pressão, esse mercúrio vai se expandir ou se contrair dentro do barômetro. E a gente consegue, né, por fora vai ter uma graduação, tipo uma régua, e a gente vai conseguir mensurar a pressão atmosférica. Já o barômetro aneróide, ele já é uma cápsula aneróide, é tipo uma mola,
que está embalado a vácuo dentro dele. Então, de acordo com as variações de pressão, a gente vai ter essa mola, né? Ela vai se expandir ou, né, ou ficar mais curta. Então, essa diferença da mola se mexendo dentro do barômetro aneroide nos dá uma medida de pressão. Esse barômetro aneroide ele é muito similar ao que tem dentro dos aviões, que são chamados de altímetro. Como eu tinha mostrado lá no início dos slides, né, a pressão atmosférica ela é inversamente proporcional à altitude. Portanto, o mesmo instrumento que mede a pressão atmosférica pode ser utilizado para medir a altitude, porque é só ele usar a equação da hidrostática e transferir uma medida para outra, né? É basicamente o mesmo instrumento. Sobre umidade do ar. A umidade do ar, ela é muito importante porque a água ela é a única substância, né, que ocorre nas 3 fases na atmosfera em temperaturas ambiente, né? Então, e essa capacidade da água de ficar mudando de fase entre vapor, água líquida e gelo, ela desempenha um papel muito importante em transportar e distribuir calor no nosso planeta, que faz parte do ciclo hidrológico, que a gente vai ver com mais detalhes na próxima aula. Então, além disso, então, a água ela é fundamental, né, para o ciclo hidrológico. Ela também tem um papel importante no efeito estufa natural, porque o vapor d'água ele absorve com muita eficiência a radiação de onda longa emitida pela superfície terrestre na faixa do infravermelho, contribuindo para que a gente tenha, né, um efeito estufa natural que possibilita a vida no planeta. E quando essa água ela é evaporada de superfícies líquidas, lagos, mares, rios, ou evapotranspirada através do metabolismo das plantas, ocorre um consumo de energia. E esse consumo de energia necessário para fazer aquela molécula evaporar, depois ele é liberado quando essa molécula novamente condensa em outro lugar. Então ela pode condensar, né, em forma de nuvens ou pode condensar em forma de orvalho, que é uma condensação sobre uma superfície. Então, a quantidade de vapor d'água na atmosfera ela é variável de 0 a 4% do volume, né, de ar. Isso significa que o máximo de vapor d'água que a atmosfera pode conter é 4% do seu volume. Se a umidade estiver a 0% do seu volume, a gente chama o ar de seco. Se tiver a 4%, que é o máximo, o ar está saturado. Qualquer valor de umidade entre 0 e 4% do volume de ar é um ar úmido. Existem várias formas de a gente mensurar a umidade do ar. A mais conhecida é a umidade relativa do ar. E ela tem esse nome porque ela é a pressão atual do vapor d'água no ar dividido pela pressão de saturação do vapor d'água no ar multiplicado por 100 para dar um resultado em percentual. O que isso significa? A umidade relativa ela não é uma medida do conteúdo real de vapor d'água na atmosfera. Ela é uma medida do quanto aquele ar está próximo ou distante da saturação. Então, ela não diz para a gente, olha, tem tantos gramas de vapor no ar, não. É um resultado em percentual. Então, tá 100%, o ar está saturado. Tá 50%, aquele ar, ele consegue, na quantidade de vapor d'água que tem nele, 50% do máximo que ele poderia ter. Deixa eu tentar dar um exemplo com números, né, para a gente compreender isso melhor. Então, umidade relativa, ela indica o quão próximo o ar está da saturação. Ela não indica a quantidade real de vapor d'água no ar. Então, vamos aqui dar um exemplo. Digamos que em 25 graus Celsius, o máximo de pressão de vapor que o ar pode ter é 20 gramas de vapor d'água por quilograma de ar. Então, se esse ar em determinado dia tem 10 gramas de vapor por quilograma de ar, a umidade relativa é 50%. Por quê? É o E dividido pelo ES multiplicado por 100. Então, aqui, por exemplo, uma coisa importante. Essa coluna é a quantidade máxima de vapor d'água que pode existir, que pode estar contida em 1 quilograma de ar seco. Isso varia com a temperatura. Quanto maior for a temperatura,
mais vapor d'água aquele ar pode conter até atingir o máximo. Então, temperaturas de 40 graus, a umidade relativa só vai ser 100% se ela tiver 47 gramas de vapor d'água por quilograma de ar seco. Já se a temperatura for menos 20, 0,75 gramas de vapor por quilograma de ar seco já significa a umidade relativa de 100%. Portanto, existem duas maneiras nas quais a gente modifica a umidade relativa. A primeira delas é se a gente mantiver a temperatura constante e a gente adicionar ou retirar vapor d'água a esse ar. Por exemplo, a temperatura dessas três parcelas de ar é a mesma, 25 graus Celsius. Mas essa primeira parcela tem 5 gramas de vapor por quilograma de ar. A segunda tem 10 gramas por quilograma e a terceira tem 20 gramas por quilograma. A capacidade máxima que um ar a 25 graus Celsius pode ter é 20. Então, se a gente sabe que isso aqui, o máximo é 20, essa parcela de ar aqui já está no máximo. Então, ela está a 100% de umidade relativa. Essa daqui está na metade do máximo que ela pode ter. Então, está a 50%. E essa daqui está em 25% de umidade relativa. Portanto, aqui a gente consegue alterar a umidade relativa, modificando o que? A quantidade de vapor d'água presente nesse ar. Mas já falei, né, que são duas formas de a gente mudar a umidade relativa. A segunda forma é mantendo a quantidade de vapor d'água. Eu não vou adicionar, nem vou retirar vapor d'água, mas eu vou modificar a temperatura. Por quê? Porque quando eu modifico a temperatura, eu estou modificando o máximo de vapor que aquele ar consegue ter. Então, sempre que ele estiver em maiores temperaturas, ele consegue ter mais vapor d'água. Por exemplo, em 20 graus Celsius, o máximo é 14 gramas por quilograma. Em zero, é no máximo 3,5 gramas por quilograma. Portanto, essa parcela que tem a mesma quantidade de vapor d'água, em 0 graus Celsius ela está 100% de umidade relativa, em 10 graus Celsius ela está 50% e em 20 graus Celsius ela está 25% de umidade relativa. Ou seja, quanto maior é a temperatura do ar, maior é a sua capacidade em reter vapor d'água. E como a temperatura do ar ela varia no decorrer do dia, né, tem o valor de mínima logo após o nascer do sol, tem o valor de máxima por volta de 3 horas da tarde, a gente vai ter um comportamento bem similar da umidade relativa, porém inverso. Né? Quando a gente tiver valores mínimos de temperatura, vamos ter os valores máximos de umidade relativa. No início da manhã, madrugada, no início da manhã. E quando nós tivermos os valores de máxima temperatura do ar, a gente vai ter os valores de mínima umidade relativa, que é por volta de entre 2 e 4 horas da tarde. Como nós medimos a umidade relativa? Né? Quando a gente pensa numa estação convencional, a gente utiliza os psicrômetros. O que é um psicrômetro? Ele é um conjunto de dois termômetros iguais, mas um é chamado de bulbo seco e outro de bulbo úmido. São dois termômetros bem parecidos, né, com o mesmo tipo de funcionamento desses que a gente usa em casa para medir temperatura. Né? O de bulbo seco, ele varia a temperatura livremente. O de bulbo úmido, ele tem uma gaze envolta no bulbo e essa gaze dentro de um copinho com água. Aqui também a gente tem a mesma coisa, um recipiente com água molhando o bulbo. Esses dois psicrômetros da esquerda e da direita são de ventilação natural. Esse do meio é de ventilação forçada, que tem que dar uma rodada nele. Então, o que acontece? Né? A gente vai ter quase sempre o termômetro de bulbo úmido vai ter uma temperatura menor do que o termômetro de bulbo seco. E a partir dessa diferença de temperatura, o observador ele utiliza uma tabela e ele transforma essa diferença em umidade relativa. Ou a gente faz as contas mesmo, né? A gente tem várias equações que transformam essas diferenças de temperatura e leva em consideração outras variáveis para o cálculo da umidade relativa. Só tem uma condição, um momento que as duas temperaturas vão ser iguais, que é quando o ar estiver saturado. Se o ar estiver saturado, aí tanto faz se você está molhando o bulbo ou não está molhando o bulbo, porque não pode ocorrer a evaporação.
Por que esse bulbo úmido tem uma temperatura sempre inferior à do bulbo seco quando o ar não está saturado? Porque quando ocorre a evaporação da água do copinho, a evaporação é um processo que precisa absorver calor para ela acontecer, né? Então, na hora que isso acontece, esse calor absorvido dessa água, na verdade, está retirando o calor do termômetro. Por isso que essa temperatura vai ser menor, porque a energia para o processo de evaporação acontecer está sendo retirada do contato físico que essa água está tendo com o termômetro. Quando o ar está saturado, isso não acontece, por quê? Porque a evaporação cessa. Se o ar está no máximo, mais nenhuma molécula de água vai poder ser evaporada. Então, se a evaporação cessa, a gente não tem mais essa perda de energia do termômetro de bulbo úmido. Mas não existe só o psicrômetro, que é esse conjunto de dois termômetros, né, para medir a umidade relativa. A gente também pode usar higrômetros. Então, o higrômetro ou higrógrafo, se ele registrar, né, num mecanismo de relojoaria, ele vai medir, né, a umidade relativa através de um sensor que tem uma capacidade de se dilatar ou de se contrair em função da umidade relativa no ar. E normalmente esse elemento sensor é o fio de cabelo humano. Então, de acordo com a umidade, esse fio vai se dilatar e se contrair, e isso vou até mostrar aqui na próxima. Então, em algum lugar aqui você vai ter um fio de cabelo, né, se contraindo ou se dilatando, e isso vai ser transferido para o movimento de relojoaria que tem uma pena aqui, mexendo. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a umidade relativa no decorrer do dia, os momentos de máxima, umidade relativa de manhã e de mínima de tarde, e aqui os movimentos de temperatura. Quando a estação é automática, a gente pode usar sensores eletrônicos, né? Que são sensores que, por um polímero que existe dentro do sensor, ele absorve a água, que altera uma capacitância dentro dele e transforma essa medida eletrônica em uma medida de umidade relativa. Independente de ser uma estação convencional ou uma estação automática, os sensores para medir umidade relativa têm que ser protegidos da luz. Então, eles ficam localizados dentro do abrigo. Esse é um abrigo de uma estação convencional e essa casinha aqui com essas conchinhas é um abrigo de uma estação automática. No decorrer do ano, como que varia a umidade relativa? Isso depende muito do local. Então, locais próximo ao mar, né, vai ter valores de umidade relativa sempre altos no decorrer do ano. Conforme a gente se afasta do mar, que São Paulo, aqui São Carlos, que é mais no interior, a gente já vai ter uma variação que vai estar diretamente relacionado, né, com a quantidade de chuva das regiões. E aqui a gente tem um mapa só do estado de São Paulo, mostrando exatamente isso, né? A gente tem locais da faixa litorânea com as maiores umidades relativas médias anuais, conforme a gente se afasta do oceano, a gente tem esses valores sendo diminuídos, né? E isso não é somente a distância do mar, também quanto o relevo, quanto a direção do vento predominante, que vai ter essa importância, né, de modificar a umidade relativa no ar. Mas, no geral, quanto mais próximo você estiver do mar, maior vai ser a umidade relativa, e quanto mais dentro do continente, menor vai ser a umidade relativa. Então, existem várias maneiras de avaliar a umidade relativa no ar, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, a gente não vai se aprofundar, mas existe a umidade absoluta, que realmente é uma medida de quanto tem de vapor no ar. A umidade específica também nos diz, né, a quantidade em gramas de vapor que de fato tem no ar. A pressão parcial de vapor d'água, que nos diz a pressão atmosférica é exercida apenas pelo vapor d'água e depende muito da temperatura. E temos a temperatura do ponto de orvalho. O que é a temperatura do ponto de orvalho? É a temperatura que ocorre a condensação do vapor por resfriamento da parcela de ar. Vou falar isso melhor daqui a pouquinho. Aqui é um gráfico psicométrico que mostra justamente o quanto a pressão de vapor d'água ela depende da temperatura do ar. Então, quanto maior for a temperatura do ar, mais vapor d'água esse ar pode conter.
Então, se você tiver locais, por exemplo, a umidade relativa no ar não é indicativo da quantidade total de vapor que existe no ar. Então, tem locais, por exemplo, na Antártida, você pode ter uma umidade relativa de 100%. E em Goiás, você tem uma umidade relativa de 20%, mas de fato tem muito mais gramas de vapor d'água por quilograma de ar em Goiás do que na Antártida. Mas simplesmente porque, como em Goiás você vai ter uma temperatura mais alta, aquela quantidade está mais distante da saturação. E na Antártida, pela temperatura ser bem mais baixa, um valor bem pequeno de vapor d'água já está muito próximo da saturação. Então você tem uma umidade relativa de 100%, mas a quantidade realmente, se for contar cada molécula, tem muito menos moléculas de vapor d'água do que em Goiás, que tem uma umidade relativa de 25%. A temperatura do ponto de orvalho, antes, o que é o orvalho, né? O orvalho é a água condensada sobre uma superfície e ela ocorre sempre de madrugada ou de manhã, porque para o orvalho acontecer, a temperatura tem que cair abaixo da temperatura do ponto de orvalho. Então, a temperatura do ponto de orvalho é a temperatura no qual uma parcela de ar tem que ser resfriada sem modificar a pressão, sem modificar a quantidade de vapor para que haja saturação. Então, não tem acréscimo de vapor d'água, nem tem retirada de vapor d'água, que tem a temperatura caindo no decorrer da noite, da madrugada, do início da manhã. E se essa temperatura atingir a temperatura do ponto de orvalho, a gente vai ter a condensação do vapor d'água. Então, esse vapor d'água ele vai se tornar água líquida sobre uma superfície. Então, sobre folhas, sobre carros, sobre qualquer área, superfície, né, que tiver em ar aberto. E é muito importante a gente saber essa temperatura do ponto de orvalho, porque algumas culturas elas são muito frágeis em relação a isso, porque quando a folha começa a ficar mais úmida, você pode ter, por exemplo, lesões causadas por fungos. Então a gente tem sempre que saber essa temperatura do ponto de orvalho, especialmente na agrometeorologia. E outra coisa interessante é, quando a temperatura do ponto de orvalho é negativa, se a temperatura for atingida, ao invés de formar orvalho, vai formar gelo diretamente, ou seja, vai ter uma geada. Então, tanto o orvalho como a geada, elas fazem parte do mesmo processo físico. A diferença é que o orvalho ele ocorre numa temperatura acima de 0 graus Celsius e a geada ocorre quando a temperatura do ponto de orvalho é negativa, abaixo de 0 graus Celsius. Então, quais são os próximos passos, né? Na próxima aula a gente vai entender o comportamento da precipitação e da nebulosidade. E para a gente fixar o tema, eu deixo aqui 4 perguntas para vocês pensarem. E se tiverem alguma dúvida, a gente tira pessoalmente, vocês me procurem.